Boa tarde, sétimo ano, como estão? Bom, só lembrando, semana passada a gente estudou o assunto antônimos e quem não mandou ainda essa tarefa, que era muito fácil, né, gente? Fácil até demais. Quem não mandou ainda, mande. Eu vou marcar com vocês uma videoaula essa semana para que a gente faça essa correção coletiva. Provavelmente a videoaula de vocês vai ser na quarta-feira. Eu vou passar hoje no grupo com qual vai ser o cronograma dessa videoaula, o horário, qual o aplicativo que a gente vai utilizar. Bom, e aí a gente vai começar numa revisão. É uma revisão um pouquinho puxada, gente, porque a gente vai rezar os verbos. Eu sei que é um assunto extenso, não é difícil, ele é extenso. A gente precisa revisar muitas coisas do verbo, porque a gente vai começar a entrar agora na parte de sintaxe, que é a estrutura das frases. A gente vai sair um pouco das classes de palavras, que a gente trabalhava as palavras, né? A gente concluiu agora na última avaliação com preposição e com advérbio, que já era revisão também. E a gente vai começar com a sintaxe. Como é que essas palavras que a gente vem estudando, elas se organizam na frase? Mas aí, para a gente estudar a sintaxe, a gente tem que relembrar verbo, porque é a classe mais importante de todas. Eu sempre digo a vocês, quando a gente domina o verbo, a gente consegue dominar as demais classes, porque o verbo é a chave de tudo, certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês coloquem aí no caderno de gramática de vocês o cabeçalho, certo? A data de hoje. Como título, vocês vão colocar revisão, só revisão, e as páginas 68 a 72. E aí eu peço uma atençãozinha para que vocês assistam a videoaula até o final, porque ela vai ter muitas informações importantes, muitas explicações, muitas revisões, e aí é preciso que vocês assistam a videoaula. Vão anotando o que eu for colocando no quadro, vão anotando no caderno, porque eu anoto de uma forma diferente do livro, que pode ser mais fácil para vocês irem visualizando para responder as atividades. Isso vai ajudando. Tudo que a gente vai anotando, a gente vai memorizando com mais facilidade, tá? Então, a primeira parte que a gente vai revisar aqui é o verbo e a locução verbal. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é botar o título lá, muitos gostam de fazer bem enfeitadinho. Pula uma linha e coloca esse subtítulo, verbo e locução verbal. Todo mundo agora com o livro aberto na página 68. Primeiro eu vou dar uma explicação geral para poder a gente começar a resolver aqui a atividade. Bom, então a primeira coisa que a gente vai revisar aqui é o sentido do verbo. Então, verbo é a palavra que expressa ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, certo? Então, aqui a gente tem os sentidos do verbo. Esse verbo ele vai expressar ação, como por exemplo, correr. João correu apressado. Ler, dançar, dormir, comer. São verbos de ação, porque a gente tem um agente que pratica aquela ação, ok? Estado não tem ação. A gente fala algo sobre aquela pessoa. Por exemplo, o verbo ser. Eu digo assim, a cadeira é bonita. A gente não vê nenhuma ação sendo praticada. Eu só estou dizendo algo sobre ela. É um estado. Ou então eu digo assim, o verbo estar. Eu digo, João está doente. Então eu tenho um estado. Ele está doente, ele não está praticando a ação de ficar doente. Ele está. Então é um estado. Mudança de estado é quando ele estava de um jeito, ficou de outro. Quando eu digo, por exemplo, o verbo tornar-se, eu digo, João tornou-se um homem. Então, ele não era homem e ele se tornou. Por exemplo, quando a gente passa uns 5 anos sem ver um ano, basta se for um adolescente, a gente
Passa 2, 3 anos, você vê um menino, aí depois vê. Aí, olha, João tornou-se um homem. Ele não é mais aquele menino. Então, ele era de um estado, mudou para outro. O verbo virar, certo? O verbo ficar em determinados contextos. Um exemplo é no doente. Eu digo, André ficou doente. Ele não estava doente, ele ficou doente. Foi uma mudança de estado. E aí a gente também tem fenômenos da natureza, que são aqueles verbos que não tem um agente que pratica. Eles simplesmente acontecem, são fenômenos naturais, como o verbo chover. Choveu ontem. Trovejou muito na última chuva. Aqui no Brasil não neva. Então, eu tenho verbos que expressam fenômenos da natureza, certo? Então, o verbo é a palavra que expressa esses 4 sentidos aqui. E também, nessa primeira parte de verbo e locução verbal, a gente vai diferenciar o que é o verbo simples e o que é uma locução verbal. Aqui a gente tem uma coisa bem simples. Verbo é uma palavra só. Locução verbal é formada por 2 palavras ou mais. Então, dessas 2 palavras ou mais, vão ter pelo menos 2 verbos, certo? Como é que isso acontece aqui? Vou dar um exemplo aqui. Lembrando que, para ser locução verbal, esses 2 verbos, eles têm que estar ali expressando o mesmo sentido, tá bom? Ele não pode ser só, tem 2 verbos ali naquele texto, então é locução verbal. Não, eles vão estar ali próximos, expressando o mesmo sentido, se referindo à mesma pessoa no discurso. Então, olha só, eu digo assim, eu estudo. Tenho aqui um verbo de ação, é uma palavra só, é um verbo. Ou eu estudarei. Também uma palavra só para expressar a minha ação de estudar no futuro. Olha a diferença aqui quando eu falo de locução verbal. Eu estou estudando. Eu tenho 2 verbos que eles 2 juntos vão expressar um sentido de estudar, dizendo que está estudando naquele momento. Eu poderia substituir esse por esse em alguns contextos. Ou quando eu digo eu vou estudar, eu tenho aqui 2 verbos também que expressam um sentido de que eu vou estudar, vou executar aqui essa ação de estudar no futuro. Esse verbo aqui equivale exatamente, essa locução equivale a esse verbo aqui. Eu estudarei. Eles estão no futuro, certo? Então, na locução verbal, eu tenho 2 verbos. O verbo auxiliar, ele sempre vem conjugado no presente, passado, futuro, tá bom? E de acordo com a pessoa do discurso. Já o verbo principal, que é o verbo que tem o sentido principal, porque aqui, ó, eu estou estudando. Qual a informação mais importante? É aqui a ação de estudar, no presente. Eu vou estudar. Qual é a coisa mais importante? É a ação de estudar, que vai acontecer no futuro. Esse verbo aqui é o verbo principal. O verbo principal, ele vai estar em uma das 3 formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais? A gente vai ver na revisão também aqui, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Nessa atividade primeira aqui não vai perguntar sobre isso, certo? Então, eu vou explicar daqui a pouquinho sobre as formas nominais. O importante é você saber aqui que eu tenho um verbo auxiliar, que ele está conjugado, ele está ali somente para auxiliar, ele não tem tanta importância. A importância maior está aqui no verbo principal, porque ele contém o sentido principal da ação, ok? Então, isso aqui é locução verbal, 2 palavras ou mais. No caso aqui, eu tenho 2 verbos, um auxiliar e um principal, ok? Vocês puderem anotar isso aí no caderno também, porque ajuda na resolução das atividades. E aí, vamos agora para a página 68. Bom, agora que vocês já relembraram um pouquinho
o que é verbo, o que é locução verbal, né? Os sentidos do verbo, tudo isso a gente estudou o ano passado. Vamos ver aqui um trechinho do esquete A Descoberta, que é aquele esquete bem divertido que vai falar de umas descobertas científicas, né? A história do ovo, da galinha e tal, e ele pegava aqueles textos bem, os termos científicos e colocava com o nome de galinha e tal, era bem engraçado. Eu vou ler devagarzinho esse trecho porque tem trava-línguas, acho que vocês lembram. A Alberta diz assim: na base da tentativa e erro, fiz experimentos com galinhas de idade avançada e descobri que o peito do pé de galinha é mais preto que o peito do pé do galo. Sendo o peito do pé da galinha mais preto que o peito do pé do galo, não há quem possa dizer que o peito do pé do galo seja mais preto que o peito do pé da galinha. Só sai assim devagarzinho, né? E trava mesmo a língua. Então, na letra A pergunta assim: quais são as formas verbais empregadas nesse trecho? Formas verbais são os verbos, certo? Então, vocês vão colocar aí nessa letra A todos os verbos que vocês encontrarem aí nesse trecho. E eu vou dar uma dica, vou dizer quantos tem, certo? Tem 8. 8 verbos aí. Vocês têm que encontrar. Então, lembre que o que é o verbo, que é aquela palavra que vai indicar ação, estado, fenômeno da natureza, mudança de estado, existência. E é aquela palavra que ela se conjuga em passado, presente e futuro. E naquelas pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, tente identificar aí quais são os verbos nessa letra A. E na letra B, pergunta o que essas formas verbais expressam. Então, vocês vão dizer aqueles sentidos que eu já falei para vocês aqui ainda agora. Que se é ação, se é estado, se é mudança de estado, cada um desses 8 verbos. Se tiver assim, por exemplo, 3 verbos que têm o mesmo sentido, aí vocês colocam os 3 juntos e dizem esses 3 aqui, ação, ou então 3, tal, tal e tal, estado, tá bom? Nessa letra B, vocês vão colocar. Na letra E aí depois, continuando nessa letra B, depois que vocês colocarem o que cada uma dessas formas verbais expressam, vocês vão para o pontinho, que diz assim: copiem em seu caderno a alternativa correta a respeito dessas formas verbais. Aqui só apareceu A, mas tem A e B. Vocês vão escolher uma das duas. A letra A diz assim: a maioria das formas verbais expressa a ação, pois indica as atividades realizadas por Alberta em sua pesquisa com galos e galinhas. E a letra B diz: a maioria das formas verbais expressa estado, pois indica como a Alberta se sentiu durante a realização de sua pesquisa. Então, vocês vão copiar a frase correta. Se é a letra A, que diz que a maioria dos verbos indica a ação de Alberta, ou se é a letra B, que são os verbos, a maioria indica estado, que é como a Alberta se sentia naquele momento. Continuando, na letra C, diz assim: em que tipo estão as formas verbais fiz e descobri? Então, só precisa dizer se é passado, presente ou futuro. Na letra D, a que pessoa do discurso se referem as formas verbais fiz e descobri? Que pessoa do discurso? Primeira, segunda ou terceira? Do singular ou do plural? Isso aí também eu falei para vocês logo no comecinho da aula. Por isso, assim, quem não anotou, volta a aula, volta a videoaula, faz a anotação, porque isso ajuda vocês a responderem essa questão também. Nesse trecho, há uma expressão formada por mais de um verbo. Escreva em seu caderno. Então, tem um trechinho, tem um verbo ou 2 verbozinhos, né? Que estão ali juntos com o sentido de um. Eles estão ali juntos querendo dizer uma coisa só. Então, você vai escrever esses 2 verbos ali. Considerando que nessa expressão um dos verbos se flexiona em modo, tempo, pessoa e número, e o outro permanece sem sofrer flexões, classifique os 2 verbos em auxiliar e principal.
É aquilo que eu falei também no comecinho da aula. O auxiliar, ele fica como? Ele fica conjugado. O principal, ele fica numa forma nominal. E aí, vocês vão dizer qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal. E na segunda questão, vocês vão copiar esse trecho todo no caderno, porque como é revisão, tudo que vocês forem anotando vai reavivando conhecimentos de vocês. Então, copia essa parte. Quadradinho, total, é a palavra. O que é a palavra que, situada no tempo presente, passado ou futuro, expressa ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza? Que palavra é essa? De acordo com a intenção e a necessidade do falante, ele se flexiona em modo, tempo, pessoa e número. São as 4 desinências que tem essa palavra aí, que eu não vou dizer o nome. Uma expressão formada por 2 ou mais verbos com valor de 1 recebe o nome de... que é composta de verbo auxiliar mais verbo principal. Copie esse quadrinho todinho, completando essas informações aí. Continuando, vocês pulam uma linha, né? Vamos para o próximo tema, que é modos e tempos verbais. A gente tem 2 questões aqui para responder. Na primeira, a gente tem mais um trecho do texto A Descoberta. E deixa eu ler aqui para vocês. Alberta. Pois bem, a descoberta. Descobri que a galinha bota ovo. Alberta. Depois de longos experimentos, voltei à curva galinácea e o resultado foi impressionante. Eureka! Realmente impressionante. Todos os ovos fictícios casaram com o modelo de Granger. Trecho 2. Alberta. Ria, Eureka. Ria enquanto pode. Ria enquanto parece ridículo. Porque no futuro, o doce futuro, as crianças aprenderão na escola, nos livros didáticos. Não, elas aprenderão em casa, dá ênfase, a descoberta do século. Olha só, gente, essa trecho 2, que interessante, quando ela fala elas aprenderão em casa. Quem imaginou que hoje a gente estaria aqui em casa, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, aprendendo a atividade, né? Olha só, mais uma descoberta aí de Alberta, né? O terceiro trecho diz assim, Eureka fala, é difícil esconder um estudo tão incrível, tão impressionante, mas é necessário. Alberta, você tem razão, triste. Um estudo tão completo, não é? Não posso publicá-lo, estou à frente do meu tempo. Esses trechinhos são lá no texto e a gente vai fazer algumas questões bem simples sobre eles. Na primeira, na letra A, diz assim. Em seu caderno, relacione os trechos acima ao tempo verbal em que as formas verbais destacadas se apresentam. Então, a gente tem destacado aqui o verbo descobri, voltei, foi, casaram. Depois, aprenderão. Depois, aprenderão também, nesse trecho 2. No trecho 3, esconder, tem, posso e estou. Então, vocês vão relacionar cada um dos trechos aos tempos. Pretérito, que é passado, presente e futuro. Então, qual dos 3 trechos aqui tem os verbos no passado, no pretérito? Vocês colocam o númerozinho, coloca pretérito e 1, 2 ou 3. Qual dos 3 tem os verbos no presente? Coloca lá 1, 2 ou 3. E qual dos 3 tem os verbos no futuro? Coloca também lá 1, 2 ou 3. Vai ser logicamente, um de cada. Bom, continuando. Na letra B. A respeito da diferença temporal das formas verbais em destaque, anote no caderno as informações corretas. Vamos analisar cada uma e vocês vão copiar apenas aquela que está correta. No item 1, o locutor relata fatos passados sobre sua pesquisa e descoberta, que ocorreram anteriormente a outros fatos também no passado. Por isso, os verbos conjugam-se no pretérito mais que perfeito. Então, lembrado que a gente estudou isso no ano passado, o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Alguma coisa que aconteceu antes do que está sendo narrado, que também é no passado. Então, eu tenho
uma ação no passado e aconteceu outra coisa antes daquilo. Então, é o pretérito mais que perfeito. Será que o item 1 está no pretérito mais que perfeito? É passado do passado? B. No item 2, o locutor apresenta fatos que acontecerão no futuro em virtude de sua descoberta científica. Por isso, são empregados verbos no futuro do presente. Lembra que a gente tem dois futuros no infinitivo, no indicativo? O futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, ele mostra uma ação que vai acontecer no futuro com uma certeza. Já o futuro do pretérito é que pode acontecer, se acontecer outra coisa. Depende de algo para poder acontecer. Então, no trecho 2, essas ações realmente vão acontecer de acordo com o que a Alberta falou, de acordo com o que ela entende. Realmente isso vai acontecer? As crianças aprenderão na escola, aprenderão em casa. Ela imagina que isso vai acontecer mesmo? E no C. No item 3, os locutores conversam sobre como a descoberta será compreendida na atualidade. Por isso, os verbos conjugam-se no presente. Então, aqui no item 3, a gente tem os verbos conjugados no presente, e é por isso, porque os locutores, os personagens ali, eles dialogam sobre como a descoberta será compreendida na atualidade, eles estão falando sobre isso, e os verbos estão no presente. Então, vocês vão ver qual dessas três aí está correta, copia somente a correta. Na letra C, aí dê um pausazinho aí, né, para copiar. E agora vamos para a letra C. Agora, copie a alternativa correta a respeito do emprego dessas formas verbais. Letra A. Como não se sabe ao certo se os fatos relatados sobre a descoberta científica realmente aconteceram, são empregados verbos que expressam dúvida. Esses verbos aí dos trechos expressam alguma dúvida ou eles expressam certeza? Letra B. Os fatos relatados pelas personagens realmente aconteceram ou elas acreditam que acontecerão. Por isso, predominam verbos que indicam certeza. Então, será que indicam certeza? Letra B. Como a intenção do esquete é transmitir ensinamentos científicos ao leitor, usa-se predominantemente verbos que indicam ordem. E aí? Dúvida, certeza ou ordem? Copie qual é a que vocês acham que é a correta, de acordo com esses três trechos que tem aí nessa questão 1. Eu vou explicar aqui no quadro agora sobre os modos e tempos verbais, tá? Eu vou afastar um pouquinho, não vai aparecer muito, para poder aparecer aqui, ok? Tudo isso aqui também a gente viu no ano passado. A gente tem 3 modos do verbo, 3. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é aquele que indica uma certeza, são aquelas ações mais certas de acontecerem, no presente, passado ou futuro. O subjuntivo já é aquele tempo verbal que ele vai indicar uma dúvida, uma hipótese, não é algo que tem uma certeza de que acontece, que aconteceu ou que vai acontecer. E o imperativo é aquele modo que vai indicar uma ordem, um pedido, um conselho, uma instrução, sempre de um locutor para o seu interlocutor. Ele vai dizer algo para ele fazer. Então, vamos ver aqui como é que se subdividem agora nos tempos verbais. Eu tenho aqui 3 modos e aqui eu tenho os tempos para a gente relembrar. No indicativo, nós temos 6 tempos, é o modo verbal maior. A gente tem um presente, nós temos 3 pretéritos que são pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Perfeito é aquela ação que aconteceu num tempo, aconteceu, acabou. O imperfeito é aquele que acontecia no passado com uma frequência maior. E o mais que perfeito é aquele o passado do passado, algo que aconteceu anteriormente a algo que também aconteceu no passado. A gente tem também 2 futuros, o futuro do presente
que é aquela ação de maior certeza de que vai acontecer no futuro. Por exemplo, eu estudarei amanhã. E o futuro do pretérito é uma ação que vai acontecer também no futuro, mas ela precisa de uma outra ação para poder acontecer. Por exemplo, eu estudaria amanhã se tivesse uma videoaula para eu assistir. Então, para eu estudar no futuro, amanhã, eu preciso de que haja essa videoaula hoje para que eu possa estudar, certo? Então, a gente tem aqui no indicativo 6 tempos verbais. No subjuntivo, que ele indica essa hipótese, essa dúvida, essa incerteza, nós temos apenas 3. Um passado, um presente e um futuro. O presente, o pretérito, que ele é imperfeito, e o futuro do pretérito. Por que eles são imperfeitos e o futuro é do pretérito? Porque são hipóteses. Não é algo de certeza que aconteceu ou que vai acontecer. Então, por isso que eles recebem esse nome. Quando eu digo, por exemplo, se você soubesse que eu gosto de você, me trataria melhor. Então, se você soubesse, é uma coisa que está no passado, mas não é uma coisa de certeza. Se você soubesse, é uma possibilidade, certo? Aqui, futuro do pretérito, quando eu digo assim, quando eu voltar para a escola, eu vou me dedicar mais aos estudos. Então, é quando você voltar. Você sabe que vai voltar, mas não sabe quando. Então, ainda tem uma dúvida a respeito desse futuro. Aqui o imperativo, que é o mais fácil, ele não tem tempo, gente. O imperativo, ele sempre é no presente, porque as ordens, os pedidos, eles acontecem agora. Eu digo para você fazer naquele momento, mesmo que você vai fazer depois, mas a ordem, ela é dita naquele momento. Então, a gente só tem 2 formas, não é 2 tempos aqui não. São 2 formas. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Quando eu digo, por exemplo, limpe o chão, eu estou dizendo para você limpar o chão. Mas quando eu digo não limpe o chão, aí já é uma forma negativa. Todos os dois estão no mesmo tempo, que é o tempo presente. Então, de acordo com o que a gente viu, aí na finalzinho da 69 tem essa questão, mas na página 70 tem mais ou menos aquilo que eu acabei de explicar, esse quadro aqui, ó, explicativo, certo? Para vocês não esquecerem. Mas se vocês acharem melhor, vocês podem copiar da maneira como eu coloquei aqui no quadro, porque talvez seja mais fácil de vocês compreenderem, né? Então, vamos ver aqui. Os verbos apresentam flexão de quê? De acordo com a intenção que se pretende exprimir. Na língua portuguesa há 3 modos. Aí vocês vão colocar quais são os 3 modos que existem aqui. No modo tal, temos 6 tempos. No modo tal, temos 3 tempos. E no modo tal, nós temos 2 formas, tá bom? Vocês podem responder por essa parte que está na página 70 ou também pelo que eu expliquei para vocês no quadro. Então, sobre as formas nominais do verbo, que está na página 70, eu vou fazer essa explicaçãozinha aqui antes da gente passar para a atividade. Para a gente relembrar, né, o que vocês viram também do ano passado. Para vocês verem como a gente viu coisas, tanta coisa o ano passado, estudou bastante, certo? Então, ó, a gente tem 3 formas nominais. O que significa dizer que elas são nominais? Simplesmente o fato delas não estarem conjugadas. Elas não estão conjugadas no presente, no passado e no futuro. Elas são verbos, continuam sendo verbos, mas elas não estão conjugadas nem no tempo, nem com as pessoas do discurso. Elas não estão flexionadas. Então, vamos ver. Olha só. Infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos ver cada uma. Se vocês puderem também anotar, é interessante que vocês façam essa anotação. Infinitivo, que é a que é mais usada. São aquelas formas verbais que terminam com R. Terminam em A
é ou i. Lembra que essa letrinha aqui, ó, é o que a gente chama de vogal temática. Então, a gente tem aqui os verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. Terminam em ar, ou i. Esses verbos estão no infinitivo. Ah, mas não existe verbo que terminam com or? Existe o verbo por, que termina com or. Vou colocar ele aqui porque, como eu falei para vocês, no ano passado, ele faz parte da segunda conjugação. Por quê? Por causa da origem da palavra, que vem do verbo poer. Então, a gente vai trabalhar aqui com os verbos no infinitivo, são os que terminam com a consoante R. Gerúndio. Gerúndio, a terminação deles é NDO. Todos os verbos no gerúndio terminam com NDO. E antes dessa terminação tem a nossa vogal temática, que mostra a primeira, segunda, terceira conjugação. Então, ó, eu estou andando, eu estou correndo, eu estou sorrindo. Observem como esses verbos que estão na forma nominal, eles precisam de um verbo auxiliar. Eu estou andando. Então, estou o verbo auxiliar ali dentro da frase. A gente não diz somente eu andando. Esse verbo, ele precisa de um verbo auxiliar. E aí, quando ele se junta com o verbo auxiliar, ele forma a locução verbal. E o último aqui é o particípio, que ele pode terminar com ado ou ido. Então, aqui, ó, andado, corrido, sorrido. Então, esses aqui são os particípios regulares, que a gente também tem os irregulares. O exemplo é da palavra soltar. A gente tem o regular, que é soltado, mas a gente também tem solto, que é o irregular, que dependendo da frase, a gente deve utilizar. Então, relembrando, essas são as formas nominais. A gente vai na atividade agora da página 70 para concluir essa primeira parte. Bom, então de acordo com o que a gente viu aqui, agora no que eu expliquei sobre as formas nominais, por uma linhazinha, colocar aí formas nominais do verbo e vamos responder essa questão que tem aqui, tá bom? Então vamos lá. Reler outros trechos do esquete à descoberta. Começa assim, Eureka fala, então associei uma coisa à outra. Mas onde estávamos mesmo? Ah, a sua galinha que bota ovo. A Alberta diz, se continua duvidando, venha ver. Pega os papéis. Enxerga essa curva galinácea? Eureka diz no outro trecho, mas o mundo não está preparado para isso. Alberta, como assim? É preciso que todos saibam. Eureka, você não entende, essa descoberta vai mudar o mundo, a censura vai te perseguir por causa disso. Então, a gente tem aqui algumas formas verbais. Vocês podem até fazer uma listinha, logo aqui, quando terminar de ler, de todos os verbos que você encontrar. Você vai lendo, já vai anotando quais são os verbos, isso é bom. É um exercício para vocês irem memorizando e exercitando ainda mais o estudo do verbo. Na letra A, pergunta assim, quais locuções verbais foram empregadas nesses trechos? E aí a gente lembra novamente, locução verbal, é aquele conjuntinho, né? Mais de um verbo, geralmente são dois verbos que estão juntos, tem o verbo principal e tem o verbo auxiliar. O auxiliar ele vem conjugado e o verbo principal ele vem numa das três formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, vocês vão anotar aí quais são essas locuções verbais. Vou dar uma dica e vou dizer quantas tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 locuções verbais aí nesse trecho. Ok? 5. Coloquem aí. Na letra B. Os dois verbos que constituem cada uma dessas locuções sofrem flexões? Então, se você observar os dois verbos que estão lá juntinhos, os dois se flexionam, eles vão para o passado, presente e futuro, eles se flexionam de acordo com a pessoa ou não? Eles vão ficar numa das formas nominais. Você vai explicar se os dois se flexionam ou não explica
Aí, o que é que acontece nessas locuções verbais? Nascer. A ideia principal é apresentada por qual verbo de cada locução verbal? Então, vocês vão dizer, não tem dois verbos? Qual é o verbo que tem a ideia principal de cada um? Então, vocês vão anotar aí 5 verbos, porque cada locução verbal são 2 verbos. Tem 5 locuções verbais, então vocês vão escolher de cada um qual é o verbo que tem o sentido principal. Aí, na letra D, vocês vão completar. Os verbos que não se apresentam flexionados encontram-se em uma forma. A forma o quê do verbo? Que seria infinitivo, gerúndio ou particípio. Bom, na letra E, pede para que vocês classifiquem os verbos principais das locuções presentes no trecho. Então, não são 5? Se a gente sabe que o verbo auxiliar está conjugado e o verbo principal está numa das 3 formas nominais, a gente tem 5 que vocês vão distribuir aí. O infinitivo são aqueles que terminam em R, né? Ar, I ou OR. Então, a gente tem verbos que terminam em uma dessas terminações. Só não tem que terminar em UR. Gerúndios são os que terminam em NDO. Gerúndio, NDO. E o particípio são aqueles que terminam em ado ou ido. Então, vejam aí quais são ou qual é o verbo que termina em ado ou ido. Tá bom? São 5 verbos, vocês vão distribuir entre esses 3 aí. Ok? Para a gente finalizar, né, essa nossa aula de hoje de revisão sobre verbos, agora que a gente já concluiu toda essa parte de atividades que a gente sempre faz coletivamente, eu explicando e vocês fazendo, agora vocês vão fazer essa atividade aqui só vocês, com o que vocês aprenderam, com o que vocês relembraram. A atividade é da página 71 e 72, para a gente concluir. Só são 5 questões, são questões curtas, e tentem fazer. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. E ainda hoje eu passo para vocês as orientações para a nossa videoconferência, para a gente trabalhar a questão dos antônimos. A gente concluir essa parte dos antônimos, e aí depois que vocês concluírem essa parte do verbo, ainda vou passar mais um exercício sobre verbo. A gente conclui para poder chegar na parte de sintaxe. Vamos com calma, para que realmente seja aprendido direitinho o conteúdo, para lá na frente a gente não ter mais dificuldades, tá bom? Então, não tenham vergonha, se tiver dúvida, me perguntem. Eu só não quero lá na frente que vocês sintam dificuldades, porque não aprenderam direito o conteúdo agora, tá? Então, conto com vocês, vocês podem contar comigo e a gente se vê na próxima aula, que vai ser ainda essa semana a nossa videoconferência, tá? Tchau, tchau!